Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Patrícia Amarante, tá? Eu sou tutora da disciplina Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro e também estou atuando como professora, juntamente com o professor Ivan Targindo, né? Então eu estou atuando na montagem e organização da disciplina, tá ok? O material que eu vou estar apresentando para vocês foi o que foi apresentado nos encontros presenciais realizados em João Pessoa, Alagoa Grande e Mari. Na verdade, são orientações gerais com relação à estrutura do curso, da disciplina e também com relação à organização das atividades, particularmente as atividades de envio e os fóruns. Com relação ao formato geral do nosso curso, o público-alvo é composto, por portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em órgãos públicos ou do terceiro setor ou que têm aspirações ao exercício da função pública. Esse é o nosso público-alvo. No entanto, nós temos um conjunto de alunos muito heterogêneos, tanto com relação à formação, quanto com relação à idade, à faixa etária. Então, nós temos alunos de cursos como Geografia, Letras, Pedagogia, Enfermagem, Economia, Administração, Direito, Contábeis. Assim como também temos alunos mais novos, alunos com maior idade, que terminaram o curso já de graduação há um certo período de tempo. Tá ok? Então, quando estamos avaliando as tarefas enviadas por vocês, também consideramos essas características distintas do nosso alunado. Com relação à metodologia de ensino do curso, o curso é um curso à distância. No entanto, o acesso de vocês nesse curso é totalmente monitorado. E de que forma é esse monitoramento? Então, tutores e professores têm no Moodle todas as informações com relação ao acesso realizado por vocês na disciplina. Então, nós sabemos qual ou quais dias vocês acessam, qual o tempo de permanência na plataforma, quais os recursos da disciplina que vocês acessam e por qual tempo. Então, esse acesso de vocês é totalmente monitorado. A carga horária do curso são 48 horas, distribuídas em 18 meses de estudo. Então, no final de 2018, é o tempo previsto para que vocês estejam defendendo os seus trabalhos finais de curso, os TCCs. Esses TCCs terão um formato básico de artigo ou que a gente chama de mini monografias. Então, vocês terão que defender esse projeto, esse trabalho de vocês, perante uma banca formada por 3 professores examinadores. Então, nesse caso, uma orientação é que vocês vão identificando ao longo das disciplinas professores e conteúdos com os quais vocês tenham mais familiaridade, para que no final do curso, quando vocês tiverem que elaborar o TCC, vocês já tenham uma ideia de qual caminho seguir. Com relação a disciplinas e carga horária, as disciplinas são sempre ministradas em bloco de 2 disciplinas. Então, vocês estarão cursando sempre 2 disciplinas ao mesmo tempo. A carga horária das disciplinas varia entre 15 horas, como a gente viu na disciplina de Introdução à Informática e na disciplina de Introdução à Educação à Distância. E também temos disciplinas de 30 horas semanais. Então, na verdade, Introdução à Informática e Introdução à Distância, Educação à Distância, foram as únicas disciplinas com 15 horas do curso. As outras que estão por vir
Todas elas terão um total de 30 horas. Em termos visuais, as disciplinas são similares, como vocês podem observar. No entanto, fiquem atentos que as disciplinas elas têm autonomia quanto ao tipo de atividade, formas de avaliação, possíveis extensões de prazo, reposição, recursos didáticos. Tá ok? Então, observe que uma informação de uma disciplina pode ser totalmente diferente da informação passada por outra disciplina. Então, muitas vezes, por esse encontro de informações, o aluno pode, por exemplo, perder o prazo em uma disciplina porque a outra estendeu o prazo de X tarefa e a outra disciplina não estendeu o prazo. Então, vocês têm que ter cuidado com isso. As disciplinas, apesar de serem ministradas junto, elas são independentes, têm total autonomia. As principais atividades realizadas ao longo do curso são os fóruns, as atividades de envio online e os questionários. No entanto, no Moodle a gente tem uma série de outros recursos, como enquetes, chats, os glossários. Então, essas atividades ou formatos ou tipos de tarefas podem ser variados ao longo do nosso curso. Ainda com relação à avaliação das disciplinas, tem um ponto extremamente importante que é destacado na Resolução 03/2017 da CONCEP-UFPB. Então, ela diz o seguinte: em cada disciplina ou módulo, o aluno deverá acumular um total de pontos pelo conjunto de atividades realizado no ambiente Moodle. Será aprovado o aluno que atingir 70% de aproveitamento em cada módulo ou disciplina. Tá ok? Esse 70% vai variar de acordo com a pontuação máxima em cada disciplina. Então, a gente pode ter disciplinas com um total de 100 pontos, com um total de 200 pontos, com um total de 300 pontos. Então, com base nesse total de pontos, vocês saberão o requisito mínimo para ser aprovado em cada uma dessa disciplina, com base no percentual de 70% de aproveitamento em cada módulo. O aluno que não conseguir acumular esse 70% de aproveitamento necessário à sua aprovação, perderá a disciplina e, o que é mais importante, perderá o curso. Então, o nosso formato de curso não admite que o aluno possua nenhuma reprovação. Então, cuidado com isso, certo? Fiquem atentos aos prazos, não deixem de enviar as tarefas, tá ok? Porque uma reprovação, apenas uma reprovação, implica no desligamento do aluno do curso. Aqui nesse slide, nós apresentamos algumas características requeridas do aluno virtual, né, que são vocês. Então, nós temos aqui organização, disciplina, motivação e proatividade, curiosidade e autonomia, familiaridade com a tecnologia. Então, vocês devem estar percebendo que fazer um curso que não exige presença diária na sala de aula e é você quem decide como, onde e quanto estudar, pode até parecer fácil, mas não é. Então, essa é a principal surpresa que os alunos costumam encontrar ao decidir cursar um curso à distância. Então, estudar sozinho, em frente ao computador, sem o professor dando a matéria e sem a companhia dos colegas de turma. E ainda respeitar a carga horária das disciplinas, pesquisar na internet, assistir vídeos, fazer as tarefas, participar de chats, fóruns. Então, não é pouca coisa. E se a instituição de ensino for boa realmente, é preciso estudar até mais do que num curso presencial. Assim, né, não é qualquer aluno
que consegue ter sucesso e concluir um curso por EAD. Para se dar bem, é preciso ter essas características pessoais. Então, com relação à disciplina, né, é a primeira condição para seguir no curso de EAD. Conseguir dedicar-se aos estudos com seriedade e regularidade é essencial. O aluno deve respeitar horários fixos para estudar e fazer as atividades, por exemplo. Caso contrário, ele corre o risco de não conseguir acompanhar o curso e nem tirar boas notas. Por isso, é importante, ao estar realizando suas tarefas, ficar longe de distrações como a internet e programas de TV. Não pode perder o foco nem a concentração. Com relação à organização, o estudante tem que fazer um planejamento. Isso é necessário, isso é importante. Criar uma rotina de estudos, estabelecer metas diárias, priorizar as tarefas mais urgentes, organizar o material a ser estudado, buscar tirar suas dúvidas. Outras características requeridas são a motivação e a proatividade. Então, o próprio aluno virtual deve se motivar para estudar. Isso significa o quê? Isso significa se sentir estimulado a dominar o conteúdo do curso. E isso só depende dele mesmo na modalidade à distância. Diferente do presencial, em que o estudante é mais passivo, pois o professor está lá, à disposição dele durante as aulas. E aqui no formato à distância, não. São pontos importantes, por exemplo, ter iniciativa para mergulhar a fundo nos assuntos, pesquisar fontes complementares, participar dos fóruns de dúvidas. Para que tudo isso dê certo, tem que ter muita persistência. Outro ponto importante é a curiosidade e a autonomia. Então, o estudante da educação à distância precisa ser investigativo. Sempre ter o desafio de correr atrás de conhecimento, pesquisar muito e em diversas fontes. Ler, reler o material, tirar dúvidas, reformular, formular suas perguntas e buscar respostas com professores, tutores e colegas de turma. É assim que se constrói o conhecimento. Se as dúvidas se acumulam, o aluno terá dificuldade de acompanhar os tópicos seguintes, pois geralmente, como vocês podem ter observado, eles seguem uma sequência lógica. Por último, o último ponto que a gente destaca é a familiaridade com a tecnologia. Então, muitos alunos nunca tiveram a oportunidade de realizar um curso à distância. Isso, no primeiro momento, causa um grande impacto e estranheza entre os alunos. Então, o estudante EAD, ele precisa conhecer o universo virtual e saber navegar com facilidade em sites, em portais. E, é claro, também é fundamental ter familiaridade com todas as ferramentas tecnológicas que serão utilizadas ao longo de todo o curso. Bom, agora nós vamos estar comentando acerca de algumas características requeridas nas atividades de envio. São algumas orientações no sentido de melhorar as atividades de vocês, tá? Então, o primeiro ponto que destacamos é o cuidado com a organização e formatação dos textos, né? Então, vamos incluir cabeçalho, uma identificação da universidade, do curso, o nome do aluno e disciplina. Vocês já tiveram uma orientação como essa na disciplina instrumental de Introdução à Informática. Então, lá, vocês tiveram um modelo no Word de um arquivo com toda a estrutura de um cabeçalho. Então, vocês podem utilizar essa estrutura e apenas colocar as tarefas de vocês. Assim, vocês enviarão tarefas mais organizadas, né, com melhor impacto visual. Seguir os limites máximos para as respostas das atividades. No entanto, não ser demasiadamente breve, desprezando detalhes essenciais dos conteúdos. Então, como vocês podem ter observado na nossa disciplina, né, nós
limitamos o número de páginas para 2, né? Então, vocês podem enviar as atividades com, no máximo, 2 laudas. Por que esse limite foi estabelecido, né? Justamente para evitar os casos extremos. Que casos extremos são esses? Nós chegamos a receber tarefas com mais de 5 páginas, com 10 páginas. Então, para evitar esses casos extremos, estabelecemos um limite máximo de páginas, né? Então, 2 páginas no máximo. Isso não quer dizer que o aluno não possa escrever em uma página sua resposta, né? Ou não quer dizer também que o aluno não possa ultrapassar um pouquinho esse limite de 2 laudas, né? Então, realmente fixamos esse limite de páginas, né, para excluir os casos mais extremos. Outro ponto que destacamos é não fugir das discussões propostas nas atividades. Então, o que é que nós temos observado, né? Os alunos, né, costumam fazer a parte mais descritiva da tarefa e deixam a discussão inclusa na tarefa de fora. Por exemplo, se a gente coloca uma tarefa sobre o plano real e o plano cruzado e pede para comparar esses planos, né? Então, se o aluno apenas descreve o plano real, descreve o plano cruzado e não faz a comparação, não cita semelhanças, não cita diferenças, então provavelmente ele será penalizado na sua nota por não ter feito esse link, né? Outro ponto que destacamos é com relação às fontes que são buscadas na internet. Então, busquem fontes confiáveis, sites que tenham conteúdo acadêmico, né? Um exemplo de site que contém conteúdos acadêmicos é o próprio Google na sua versão acadêmica, né? Então, o Google Acadêmico, ele contém uma série de artigos, né, de diversas áreas, né, de revistas conceituadas, artigos publicados em revistas conceituadas, né? Então, essa é uma forma de vocês buscarem informação de qualidade na internet, tá bom? Então, vamos sempre procurar utilizar dados confiáveis na internet. O último ponto dessa questão é o cuidado de sempre incluir as fontes consultadas ao longo e no final do texto. Então, não adianta vocês escreverem um texto que é totalmente idêntico ao do autor que vocês estão pesquisando e apenas incluir as referências ao final da tarefa de vocês. Então, é necessário também que vocês façam, nesse caso, a citação ao longo do texto, né? Isso é requerido também, tá ok? Bom, aqui nesse slide, nós temos um exemplo de tarefas que recebemos, né? Então, essa aqui é uma tarefa, contém apenas uma página, tá? Não tem nenhuma identificação de aluno, de disciplina, de qual o nome da tarefa. Não tem nenhuma citação ao longo do texto e também não tem nenhuma referência ao final do texto. Também destacamos os pontos, né, grafados aqui em azul e em vermelho, são palavras que estão escritas de forma incorreta, com erros de pontuação ou de gramática, né? Então, essa é uma das atividades que nós recebemos, né? Então, ela está colocada aqui como modelo de algo que não é aconselhável de se fazer. Outra questão que destacamos nessa tarefa, né, é aqui no segundo parágrafo. Nós vemos, né, esses espaços entre as palavras como indicação de que o aluno copiou e colou diretamente um texto aqui na sua tarefa, tá certo? Então, quando nós recebemos uma tarefa com o cabeçalho, né, que tenham cuidado de fazer as citações corretamente ao longo do texto e no final do texto, né?
Então, isso causa, no mínimo, uma boa impressão, né? Nos causa também uma impressão de que, no mínimo, o aluno teve um cuidado de mandar para a plataforma, para o Moodle, uma tarefa organizada, tá? Então, vamos ter cuidado com isso, né? Isso vale não só para a nossa disciplina, mas para as outras disciplinas que estão por vir e para o trabalho final de vocês. Esse outro slide destaca um programa de antiplágio, né, que estamos utilizando, né, para detectar possíveis plágios, né. Então, aqui, como exemplo, nós temos uma tarefa em que o programa indica que 51,62% da tarefa do aluno foi um conteúdo totalmente copiado da internet, tá certo? Nesse próximo slide, nós temos o relatório do programa que mostra cada um dos sites em que o aluno copiou diretamente a resposta de um blog, de um site. Aqui nós temos, exemplo, o site Sua Pesquisa, trabalhos gratuitos, certo? Então, ele indica todos os links, todos os sites em que o aluno copiou a sua tarefa, né? Então, o que é que nós queremos mostrar com isso, com o plágio, né? Com o software de plágio? É que da mesma forma que é fácil, né, a gente ter a internet para pesquisar, para copiar, para colar informações nas nossas tarefas, também é fácil, né, para quem está realizando as correções, descobrir possíveis situações de plágio, né? Ainda com relação ao plágio, né, o que nós temos encontrado em alguns polos, algumas situações, né, isoladas, mas que são bastante preocupantes, né? Então, encontramos tarefas em que os alunos enviam as tarefas idênticas, apenas trocando o cabeçalho, o nome, né? Ou, quando a tarefa não é idêntica, modificam-se algumas palavras, alguns termos, né, para tentar induzir ao erro de correção, para que possa ser passado despercebido pelo tutor, né? Fazem algumas modificações e enviam tarefas também praticamente idênticas para a plataforma, só trocando o cabeçalho, né? Então, nós temos encontrado essas situações também, então tenham cuidado, né? Nesses casos, as atividades estão sendo anuladas. Estamos dando a chance dos alunos refazerem, mas, né, nesses casos específicos em que encontramos tarefas idênticas de alunos do mesmo polo, apenas trocando o nome, né, nós estamos seguindo a metodologia de anular essas questões, certo? Essas duas tarefas que estão igualmente copiadas, né? Essa situação nós também verificamos nos fóruns, né? Então, quando a gente às vezes lançava uma questão no fórum e o fórum não tinha nenhuma restrição quanto à visualização prévia das respostas já lançadas no fórum, acontecia de alguns alunos copiarem literalmente as respostas dos colegas. Então, por isso que agora os nossos fóruns têm como restrição o aluno só pode ver a resposta dos demais quando ele posta a sua, né? Então, mais ou menos um tempo em torno de 1 hora após o lançamento da sua resposta no fórum, você pode visualizar as tarefas dos seus colegas e também pode colocar outras postagens no fórum além de sua resposta. Então, você pode, depois desse período de análise da sua resposta no fórum, você também pode discutir as questões propostas, lançadas pelos outros alunos. Isso também é possível. Então, o limite de postagem no fórum, após o seu primeiro lançamento, ele é livre, ok? O último ponto que destacamos é com relação à organização da nossa disciplina.
Ela, assim como as outras, tem um formato semanal, né? Então vocês perceberam que ela aborda basicamente uma evolução histórica da economia brasileira, né? Então nós temos um pouco de história, né, com um conteúdo econômico, né? Então isso foi discutido, né, em cada semana. Agora nós estamos na 7ª semana, né? Perdão, na 6ª semana, né? Os 2 mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso. Temos a semana 7, onde teremos os 2 mandatos do governo Lula. E na semana 8, algo que vocês estão ansiosos a saber, né? É a questão da reposição de atividades. Então, a semana 8, né? Vocês terão a oportunidade de repor atividades que não fizeram anteriormente. Então, os prazos serão reabertos na 8ª semana para aqueles alunos que, por algum motivo, não enviaram determinadas atividades, certo? Então, sim, na nossa disciplina haverá possibilidade de reposição, tá bom? Então, pessoal, esse era o recado, né, que nós queríamos dar a vocês. Isso foi apresentado no encontro presencial por mim, né? Eu apresentei essa parte e o professor Ivan apresentou uma parte sobre a evolução da economia brasileira, né, e um pouquinho de inflação. O conteúdo de inflação, nós colocamos um arquivo na plataforma da disciplina, na primeira página, está lá disponível para vocês, tá? Então, nós esperamos que esses conteúdos a mais, essa videoaula, o material sobre inflação, possa complementar o conhecimento de vocês adquirido ao longo do curso, que possam também ser instrumentos para que sejam utilizados como boas práticas nas disciplinas futuras. No mais, nós tutores e professores estamos à disposição para sanar qualquer dúvidas de vocês, ok? Abraço e bons estudos!